Boa noite, a igreja aqui do Manaim. Boa noite você que me assiste ou me vê de algum outro lugar. Nós vivemos tempos difíceis, tempos diferentes em que todos os pastores estão tendo que se adaptar e até mesmo quem não era frequente no uso de tecnologia para transmissão de pregações e devocionais, no meu caso, estão tendo que se adaptar para de alguma forma disponibilizar ao povo que pastoreio e aqueles que talvez estejam aí sem pastoreio, também a palavra de Deus. Uma frase que me chama muita atenção é do grande pregador Billy Graham, que ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E é muito interessante essa fala do Billy Graham, onde ele fala algo muito acertado. E realmente a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Sem dúvida alguma, nós vivemos num momento nunca imaginado por ninguém. Eu acredito que nem os cineastas hollywoodianos, com aqueles tantos de filmes apocalípticos que eles fizeram, né? Entre eles até o Pandemia, imaginaram que aquelas situações, em alguma medida, pudessem se tornar reais, factuais, né? Vivemos num mundo hoje conturbado, uma pandemia já ceifou milhares de vidas, deixando dores imensuráveis nos familiares. Outros milhares de pessoas ficaram desempregados, empresas faliram. Nós temos no meio disso tudo a corrupção, uma crise institucional, o crescimento vertiginoso também de infartos, de síndromes de pânico, depressão, desespero e suicídio. Esse é o quadro que nós vivemos hoje. Como se não bastasse todas essas coisas e um monte de outras que eu esqueci de mencionar aqui, temos também conflitos sociais. Nós estamos lidando agora, nesse momento, com a questão do racismo e do preconceito, de pessoas que se valem, se aproveitam disso também para transtornar um pouco as coisas. Ira, e essa ira se manifesta na internet, no diálogo ou na falta dele, nos ataques pessoais, o falar descontrolado, o egoísmo que nós podemos notar, a avareza, né? Pessoas pensando em acumular ainda mais riquezas, tirar vantagem num momento desse de pandemia e de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. E há também toda a hipocrisia de pessoas cristãs ou não em que o discurso não está coerente com a prática de vida. Nesse contexto, e aí eu quero convidar vocês ao longo de um tempo, né? O livro de Tiago merece a nossa atenção. Não só o livro de Tiago, mas toda a palavra de Deus merece a nossa atenção e ela é uma bússola fiel para nos conduzir. Mas o livro de Tiago trata de maneira bem prática desses assuntos e alguns outros que eu não mencionei aqui, mas que vamos mencionar ao longo das nossas reflexões no livro de Tiago, né? E com isso tirarmos dele proveito. O livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, e hoje é apenas uma introdução aqui, ele diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Nós precisamos olhar para esse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos saber quem foi esse Tiago que escreveu essa carta. Apesar de existir pelo menos 4 Tiagos na Bíblia, né? No Novo Testamento, Tiago que escreve essa carta, ele era meio irmão de Jesus. Se você olhar Gálatas 1,19, você consegue perceber isso.
E ele era um líder muito influente na igreja de Jerusalém. Embora sendo irmão de Jesus e tendo crescido com Jesus, é importante ressaltar e notar que ele fazia o que? Ele não se converteu enquanto Jesus estava vivo. Assim como os seus irmãos, ele também não acreditava na messianidade, na divindade de Jesus Cristo. E Tiago, ele só veio realmente a se converter, a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou. E isso você consegue ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Historiadores dizem que Tiago recebeu o nome de justo. Esse era um dos apelidos de Tiago, por causa da sua preocupação com a observância da fé cristã, da lei, daquilo que as escrituras ensinavam. E ele também era um homem conhecido também por causa da sua vida além da sua piedade, uma vida muito grande de oração, ao ponto dele ter os seus joelhos com a pele grossa, e também render para ele um outro apelido, joelho de camelo, por causa da sua vida de oração. Segundo a tradição, mostra que Tiago ele morreu apedrejado. Né? Ele morreu apedrejado pelos escribas e fariseus por se recusar a negar a sua fé em Jesus Cristo, a negar os ensinos de Jesus Cristo que ele abraçou com tanta convicção. Uma coisa importante nós entendermos para estudarmos essa carta é que quem eram os destinatários dessa carta que Tiago está escrevendo. Sem dúvida alguma, eles eram judeus cristãos que haviam sido dispersos, espalhados, né, pelo mundo. Portanto, esses cristãos judeus, eles estavam longe do centro da fé judaica, já que no início ainda do cristianismo, né, as reuniões se davam na sinagoga, e agora eles estavam afastados disso. Eles estavam longe dos líderes da igreja, dos apóstolos, estavam longe, espalhados pelo mundo, longe do seu povo, e naquela época, sem internet, sem transmissão ao vivo, sem WhatsApp, sem aquele grupo da igreja para encorajamento. Tiago, e eles eram crentes, e nós podemos notar isso porque Tiago os chama de irmãos 20 vezes dentro da sua epístola, que tem 108 versículos, né? Sendo que 11 vezes dessas 20 aqui, ele usa a expressão meus irmãos. E em 3 vezes ele põe ainda algo maior, ele fala assim, meus irmãos, ele os chama de amados. Esses judeus eram crentes, porque a Bíblia nos fala, Tiago 1,18, diz que eles foram gerados por Cristo. Né? E o capítulo 4, versículo 5, numa argumentação que Tiago faz, ele diz que Deus fez habitar neles o Espírito Santo. Então, sem dúvida alguma, não eram apenas irmãos no aspecto étnico, mas eram irmãos na fé, e na fé em Cristo Jesus. Já que entendemos os destinatários dessa carta, nós precisamos também agora responder qual o propósito que levou Tiago a escrever essa carta? Com que objetivo ele fez isso? Né? E eu não quero aqui entrar nas discussões de autoria, mas estou aqui partindo do pressuposto das minhas convicções de que Tiago, Jesus, escreveu essa carta. Mas qual era o propósito de Tiago ao escrever essa carta? Ela foi escrita para advertir, para exortar e ensinar os cristãos que tinham agora que viver a sua fé sozinhos, longe da sua comunidade da fé, dos seus líderes, dos seus pastores, né? Ia colocar em prática num mundo que estava conturbado, num mundo que era hostil à fé cristã, e algo que nós também percebemos hoje. Isso tem muito a ver com a nossa fé cristã. Enquanto nós estamos aqui, igrejas estão sendo fechadas na China, igrejas cristãos estão sendo mortos no continente africano. Então há uma grande hostilidade também, e isso também fazia parte daqueles dias. Então olha como é atual essa carta. A carta é interessante porque os cristãos estavam meio vacilando na sua fé.
É uma carta que em 108 versículos ela tem 55, mais de 55 imperativos na sua carta. Tiago ensina aqueles irmãos a lidar com as provações externas, as lutas que vêm, e no decorrer das nossas devocionais nós vamos falar de cada versículo desse, mas também com as tentações, com as tentações internas do próprio coração, dizendo, olha, o problema não é só o que está lá fora, o problema é algo que está dentro do nosso coração. E isso é bom nós lembrarmos hoje, porque muitas vezes nós achamos que o problema está lá fora no mundo e esquecemos do nosso coração caído e pecaminoso, e Tiago vai chamar atenção para isso. Tiago vai ensinar esses cristãos a como lidar com o dinheiro, a como lidar com o preconceito, de lidar com pessoas que não têm. Sei como é que você as trata igual aquelas que podem te oferecer alguma coisa. Tiago vai falar a respeito da língua. Que coisa atual nos dias de hoje, onde discursos de ódio, desrespeitosos, mentirosos, né, estão incendiando tantas coisas. Ele vai falar a respeito da origem dos conflitos. E aí ele vai revelar o nosso coração egoísta. Ele vai falar também a respeito da ganância e corrupção. E ele vai terminar o capítulo 5 falando de como lidar com todas as coisas, também com as enfermidades, né? Tiago exorta e ele vai admoestar os seus ouvintes aplicando a palavra de Deus ao contexto que eles estavam enfrentando, tendo em vista a expectativa da vinda de Cristo. Ele vai mostrar o quanto que essa palavra não é um discurso bonito, ela não é utopia, mas ela é aplicável ao nosso dia a dia. E quantas vezes, irmãos, nós temos buscado fora da palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus tem a nos orientar e a nos dar a resposta, e isso é tão ruim, isso é tão perigoso. Tiago vai dizer para aqueles crentes que eles deveriam ser constantes na prática e confiança em Deus. Isso você vê no capítulo 1, do versículo 6 a 8, você vê isso. Olha, vocês precisam praticar essa confiança em Deus, vocês precisam ser constantes e confiar em Deus. Tiago vai dizer também que eles precisariam saber lidar de acordo com os ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus, tanto com a pobreza quanto a riqueza. Ele vai mostrar que não é só a riqueza que é uma tentação, lidar com a pobreza também é. E ele vai dar orientações bem práticas com relação a isso, né? Isso ainda no capítulo 1. Ainda no capítulo 1 ele vai falar que esses crentes precisavam que toda atenção, entender que toda tentação procede do próprio coração. E todo bem provém de Deus. E é quando ele vai dizer, e nós vamos olhar para isso mais na frente, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E ele vai falar da cobiça, daquele nosso próprio coração e quantas ciladas isso nos tem levado. Eles precisavam, Tiago também vai exortar aqueles irmãos, que eles precisavam saber lidar de maneira adequada com a injustiça, e isso de forma prática. Irmãos, nós vivemos dias hoje em que parece que a injustiça ela predomina, e muitas vezes nós ficamos irados e perdemos a esperança com a injustiça. Nós precisamos entender que isso faz parte. Não é que nós tenhamos que conformar e nos calarmos frente a isso, mas entendermos que a injustiça, e Tiago tem muito paralelo com o Sermão do Monte, e entender que a injustiça ela faz parte desse mundo, e o maior injustiçado da história foi o nosso Salvador Jesus Cristo, que sem pecado, sem transgredir nenhuma lei, foi de maneira injusta, com provas, com testemunhas compradas e com mentiras, foi condenado. E ele vai dizer como é que nós precisamos lidar com essa injustiça de forma bem prática. Ele vai falar, olha, do desafio de lidar com a língua e com o preconceito, com o desamor. Ele vai lembrar aos irmãos, no capítulo 2 ainda, de que uma fé viva é demonstrada em obras, que não tem como dizer, não, eu tenho uma fé, e que a fé não é aquela algo dentro de mim, mas que toda fé verdadeira, genuína, que existe dentro, ela redunda em obras, e ele vai mostrar isso para eles, ele vai argumentar com aqueles irmãos que estavam dispersos pelo mundo, dizendo, olha, a fé sem obras é morta, e vamos falar um pouquinho disso numa outra oportunidade. Eu estou te dando hoje apenas um panorama.
No capítulo 3, ele vai falar, advertir logo no primeiro versículo, desse perigo que é que as pessoas querem ser mestres sem ter capacidade para isso. E isso um puxão de orelha quanto à nossa arrogância, às vezes, de querermos pensar que sabemos de tudo e conhecemos todas as coisas e nós não sabemos de nada e não sabemos de muitas coisas. E isso é interessante você perceber isso. E ele vai chamar. E seguido, ainda no capítulo 3, de mais uma advertência para o perigo da língua e a necessidade de que a língua seja controlada. E ele vai fechar o capítulo 3 afirmando a sabedoria divina, ela se distingue, ela se diferencia da sabedoria humana pelos seus frutos, e aqui é um bom termômetro para saber o quanto que nós estamos caminhando em sabedoria, se essa sabedoria ela é do alto, se ela é sabedoria desse mundo, e isso tem a ver com os frutos que essa sabedoria, ou uma pseudo-sabedoria está produzindo. No capítulo 4, dos primeiros 10 versículos, ele vai chamar atenção para o egocentrismo como um indicativo de uma fé verdadeira. E vai convocar esses irmãos a uma submissão verdadeira a Deus e diz, olha, cuidado. Sabe, quando vocês oram, o que vocês pedem? Está muito aqui, vocês pedem mal, de acordo com o coração egoísta. E ele termina o versículo 10 nos chamando a atenção para uma submissão plena e confiante nesse Deus que guarda todas as coisas. E ainda, para terminar o capítulo 4, ele vai condenar a maledicência, mais uma vez uma referência ao perigo da língua. Ele vai condenar a maledicência, ao julgamento precipitado dos irmãos e termina esse capítulo 4 chamando a atenção para a nossa tendência de a nossa desassociada dos planos de Deus. Quantos de nós estamos agora experimentando? Me diz aí, quantos de vocês estão dizendo, nossa, o ano de 2020 está sendo exatamente como eu planejei, exatamente como eu sonhei, não podia ser melhor. E Tiago ele vai nos alertar contra essa arrogância, de entender que os nossos planos eles são estáveis e nós precisamos confiar no Senhor. No capítulo 5, ele vai dizer, mas e diante dessa luta toda? Eu tenho que ter quanta paciência? Vai dizer, vocês precisam ser pacientes até a vinda de Cristo. Jesus não voltou e nós precisamos ser pacientes. Mais para frente vamos ver o que é essa paciência. E ele enfatiza, ainda no capítulo 5, a necessidade nesse mundo de um falar que seja confiável. Aquele de sim, sim, não, não. Essa questão de não usarmos de palavra dúbia, mas comunicarmos com amor, com sinceridade, com clareza. E algo que nos falta nos dias de hoje, em que a mentira, desde que ela me agrade, eu faço vista grossa para ela, ou às vezes eu prefiro não falar a verdade e me calar. E aqui lembrando um autor não cristão, Jordan Peterson, que ele diz o seguinte, que quando há algo a falar, o silêncio é uma covardia. Mas a gente tem que falar a verdade, ele vai chamar a respeito disso, Tiago 5,12, e ele vai, ainda no capítulo 5, ele vai falar que nós precisamos ter uma fé que demonstra empatia por aqueles que estão sofrendo, e também sofrendo com enfermidades, e também por aqueles que caíram na fé, e nós precisamos mostrar empatia por essas pessoas, de misericórdia. Os desafios, irmãos, dessa carta é de nos encorajar a reagirmos de maneira fiel frente aos testes da vida real, sabe? Do nosso dia a dia, da nossa segunda-feira. Como é que você vai levar essa prática para a sua segunda-feira? Como é que você vai lidar? De que maneira você vai aplicar as Escrituras amanhã, na sua segunda-feira, na sua terça-feira? Quando o pecado nos tentar, quando frente às provações nós quisermos recuar, e ele vai chamar, tem como objetivo aqui, ele quer, o desafio que ele traz nessa carta é reagir de maneira fiel ao teste, uma vez que uma fé sadia,
demonstrada no dia a dia, essa fé que ela é sadia, que ela demonstra no dia a dia, ela vai determinar tanto a recompensa de cada um, daqueles que aplicarem isso à sua vida. A disciplina que cada um vai sofrer por não desempenhar essa fé de maneira prática. Aqui, caminhando para o final, a ideia hoje é apenas de uma introdução e de, quem sabe, te encorajar no ar, no decorrer da semana, estudando junto essa carta de Tiago. Carlos Oswaldo, um professor muito querido no seminário, no seu livro Foco e Desenvolvimento, ele resume assim, que era de encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando resultados adequados às provas da vida real que confrontavam seus leitores. O mesmo autor, quando ele afirma que as respostas adequadas às provas que a vida real confronta o nosso cristianismo, que às vezes era de dentro de igreja, agora no momento em que esse cristianismo ele tá muito mais, tem que ser mais vivido fora da igreja, das quatro paredes, e lembrando que a igreja é o povo que Deus salvou. Ele vai dizer que confronta que essas provas, que a resposta adequada, correta às provas que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e aprovada. Eu quero encerrar essa breve introdução aqui, que ficou até um pouquinho mais longa, e perguntando, será que temos dado as respostas coerentes com a nossa fé em meio às provações e tentações que nós estamos vivendo? Será que o cristianismo que estamos vivendo hoje, longe da liderança espiritual da igreja, longe do convívio dos pequenos grupos, das nossas reuniões de jovens, das nossas reuniões dominicais, será que a vida cristã, as respostas que nós temos dado, elas são coerentes com aquilo que as Escrituras têm nos dado? Uma segunda pergunta aqui, uma provocação é: será que temos nos alegrado? Vamos olhar no próximo encontro, ele vai falar, tende por motivo de toda a passar por várias nós temos com as provações, não porque sejamos masoquistas, queremos sofrer, não é isso. E tendo em vista os propósitos de Deus para nós no presente e no futuro. No presente é aperfeiçoar, de ajudar nos ajudar a amadurecer na nossa fé cristã, a crescer, a desenvolver o caráter de Cristo, sermos mais parecidos com Cristo. Aliás, Tiago tem vários paralelos com o Sermão do Monte de Jesus Cristo. E também passar com alegria tendo em vista o futuro. Paulo vai dizer que a nossa leve relação não há de se comparar com aquilo que teremos um dia, né? E por uma última pergunta, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, em que muitas famílias estavam estranhas, de tão distante, e agora esses conhecidos, porém desconhecidos, estão tendo que conviver mais tempo, em que o convívio mais próximo com a família tem revelado coisas belas, mas também quantas coisas feias no nosso coração. A lidar com o desemprego, com a redução de salários, com a enfermidade, né, com a dor, com o luto, com a necessidade nossa e com a necessidade do nosso próximo. Uma pergunta: será que temos buscado a sabedoria do alto? Ou nós temos confiado na enganosa sabedoria humana? Será que a nossa esperança, aquilo que traz paz ao nosso coração, é a possibilidade, a esperança de uma vacina, de que tudo isso acabe? Ou, como disse um pastor, se nós estamos tão inseguros nesse momento, isso é um indicativo de que a nossa segurança estava nas coisas erradas,
nas pessoas erradas. E nós precisamos retomar. Então eu quero convidar você, nesses dias mais para frente, a olharmos para o livro de Tiago e juntos aprendermos vida. Obrigado por ter tido essa paciência de estar aqui. E eu queria encerrar orando por você e deixar liberdade. Tantas coisas que eu mencionei aqui, você pode mandar suas perguntas, seja para mim no privado, seja aqui mesmo embaixo, e à medida que eu orando, eu queria encerrar o nosso tempo aqui buscando a Deus e orando pela sua vida. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amado, a tua igreja, de uma certa forma, hoje ela foi dispersa, ela perdeu aquele seu local, com engano do seu próprio coração, e essa pandemia ela tem revelado não só boas coisas do ser humano, mas também o seu pecado, o quanto que ele é caído. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que aqueles que estão agora, Deus, amedrontados, ó Deus, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão com familiares doentes, que perderam, ó Deus, também familiares, amigos, estão enlutados, ó Senhor, que te pedimos que haja da tua parte, ó Deus, consola os corações, e de que nós, ó Deus, busquemos e confiemos na sabedoria do alto, na tua provisão, na tua soberania, e nela descansemos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, no restante do nosso tempo que nós vamos gastar refletindo sobre esse livro de Tiago. Que a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ele fale de maneira muito poderosa ao nosso coração, e que não seja apenas um acréscimo de informação à nossa vida, mas que seja um desejo sincero de mudança, para que cresçamos e sejamos cada dia mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo aqueles que me ouvem agora, aqueles que me ouvirão, rogo sobre eles a tua bênção, que o teu Espírito Santo ilumine a mente daqueles que ainda não entenderam a fé, o Evangelho, que haja redenção, que haja transformação e edificação